Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre os fundamentos em políticas públicas, né? A primeira aula, de fato, que vai falar sobre o que são as políticas públicas, por que elas importam e a gente vai tratar um pouco entre as diferenças de política, poder, Estado e governo. Bom, para acompanhar essa aula é muito importante que vocês leiam o texto que está aqui junto dessa aula em anexo, tá? Para vocês entenderem um pouco e fazerem reflexões acerca do tema. Além disso, a gente vai ter uma tarefa para, no final da aula, que vocês também têm que fazer. Então, o que que são políticas públicas, né? O que que são políticas públicas? As políticas públicas, elas são as ações ou as omissões do Estado para enfrentar problemas públicos. O que isso significa? Significa que as políticas públicas são aqueles programas, ações feitos pelo Estado para enfrentar problemas que são públicos de todas as pessoas. Bom, para facilitar o entendimento, a política pública mais conhecida assim que a gente tem, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele é uma política pública que diz de garantir um direito, o direito universal à saúde que está lá na nossa Constituição Federal. Bom, por que é que as políticas públicas importam? As políticas públicas importam porque elas impactam a vida, os direitos, as oportunidades e o desenvolvimento dos cidadãos. Então, as políticas públicas elas servem para que o Estado acesse a população e para que ele consiga ofertar, né, garantir com que direitos constitucionais sejam recebidos por essa população. Então, a gente tem políticas públicas na área da educação, na área da segurança, na área da saúde, né, na área dos direitos, sobretudo dos direitos sociais. Política com P maiúsculo. O que é essa política com P maiúsculo, afinal? A política com P maiúsculo, ela é a política onde a gente fala sobre a disputa legítima por poder e valores na sociedade. O que significa isso? Bom, uma política pública, ela é uma decisão governamental da oferta ou da não oferta de uma determinada ação que vai impactar naquela população. Então, quando a gente está falando sobre política, a gente está falando de uma disputa de poder e de valor dentro de uma sociedade. Porque se a gente escolhe, e aí a gente está falando de um Estado que tem um orçamento limitado, então ele vai escolher. No momento que ele escolhe uma determinada política em detrimento da outra, ele está favorecendo ou não, né, algum lado da sociedade. Bom, vamos pensar o seguinte, tá? Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. Quando o Estado do Rio Grande do Sul escolhe que ele vai dar mais dentro de uma mesma secretaria. Vamos pensar, por exemplo, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, que é a nossa secretaria, onde a nossa universidade está. Nós temos ali dois órgãos. Nós temos uma universidade estadual, a UERGS, é a única universidade estadual do Rio Grande do Sul, e a gente tem outros órgãos dentro desta secretaria. A gente tem dentro dessa secretaria a FAPERGS. A FAPERGS, ela fomenta editais para todas as universidades. E aí vale dar uma olhadinha, assim, como é que esses editais são organizados, como é que eles são feitos e tal, e quem, no geral, são as pessoas que recebem os valores provenientes destes editais. Ou seja, de onde é que são, né, esses professores que recebem. A gente vai verificar que um percentual muito grande desses editais, eles acabam fomentando pesquisa e extensão em universidades comunitárias. Quando a gente tem uma secretaria, a nossa, a SICT, que define políticas públicas e ela podia definir uma política pública de educação para a educação de ensino superior, para a Universidade Pública de Ensino Superior Estadual, ela estaria fomentando educação para a UERGS, que é a única estadual que nós temos. Ou ela pode definir, através de um incremento de orçamento, uma política pública que seja para a FAPERGS,
Quando ela faz isso, ela está escolhendo as universidades comunitárias ao invés da universidade pública. Recentemente, no orçamento da universidade, a gente pediu, né, a gente organizou o orçamento e a gente tem um orçamento que precisa de 190 milhões para o funcionamento da universidade e a gente recebe 139. Então, a gente tem um déficit de cerca de 47 milhões no nosso orçamento. O governo do estado podia organizar os seus recursos para cumprir com essa demanda do valor que a gente precisa, que é o cerca dos 200 milhões, podia, mas ele escolheu incrementar o orçamento da FAPERGS. Né? Ele escolheu passar este orçamento para a FAPERGS, ou seja, 40 milhões de incremento para a FAPERGS, para editais novos. Por quê? Porque ali é uma escolha de política pública, né? Nessa disputa de poder e valores dentro da nossa sociedade, a gente perdeu, porque nessa escolha o que foi fomentado foram as universidades comunitárias e não a universidade pública. Então, assim, quando a gente fala da política com P maiúsculo, é disso que a gente está falando. A gente está falando dessa disputa por poder e valores na sociedade que faz com que as políticas sejam feitas, sejam montadas e organizadas de uma forma específica para um lado da sociedade. Neste caso, não foi o nosso. Então, quando a gente fala de poder, o que é poder? O poder é a capacidade de influenciar as decisões e comportamentos. Pô, mas a gente tem poder? Tem. Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. Mas quando a gente organiza essas pessoas com um objetivo em comum, dentro, por exemplo, da nossa universidade, que é fomentar o ensino público gratuito e de qualidade dentro do estado do Rio Grande do Sul, a gente aumenta as nossas chances de influenciar. Então, o poder é qual é o tamanho da capacidade que eu tenho de influenciar as decisões e comportamentos. Eu tenho uma capacidade pequena. O grupo de alunos talvez tenha uma capacidade maior. Empresas têm uma grande capacidade. Grandes empresas têm uma capacidade ainda maior de influenciar. Então, a influência das decisões e dos comportamentos dentro de uma sociedade vai depender das relações de poder. Estas relações de poder dentro da nossa sociedade, por sua vez, dependem de algo que é muito comum para todos. Alguns têm mais e outros têm menos, que é as relações de grana também. Por quê? Porque a gente está falando do sistema capitalista. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais influência eu tenho, maior a minha capacidade de influenciar as decisões e comportamentos. Então, poder é isso. Quando eu falo de Estado, e aí vocês vão lembrar também das outras disciplinas, a gente está falando da instituição. Estado, com E maiúsculo, é instituição permanente. Essa instituição permanente, ela possui uma população, um território e a soberania. Lembrem disso, é lá da outra disciplina. Este Estado detém o poder e ele é quem consegue decidir, né? Porque ele tem uma população delimitada por um território e ele é considerado soberano e é ele que vai tomar as decisões de quais políticas públicas serão efetuadas. A gente tem também um governo. O governo o que é? Né? O governo, diferentemente do Estado, ele é uma direção temporária desse Estado. Então, ele vai estar no governo por um dado período, né? E a gente tem mandatos, a gente tem coalizões, tem prioridades relacionadas a este governo. Ele vai estar em um dado período de tempo governando e ele vai tomar as decisões relacionadas à continuidade, descontinuidade ou funcionamento destas políticas públicas. Mas lembre, o governo é uma direção temporária desse Estado, né? Ele fica por um dado período. Bom, então governo, Estado e administração pública. O governo é essa direção temporária, ou seja, em um determinado período ele precisa garantir que as pessoas tenham acesso àquilo que a gente está dizendo, que o Estado diz que é estrutura permanente, que a gente deve cumprir. Quando é que o Estado disse que há alguma coisa que o governo precisa garantir? Lá na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal a gente tem os direitos e a gente tem os deveres. Dentro da Constituição Federal a gente tem aquilo que o Estado garante.
O governo precisa cumprir com este acordo que o Estado assinou com o seu povo. E quem é a administração pública nesse caso? A administração pública é quem executa, né? É o ente burocrático que organiza esses projetos e esses processos para que se cumpra. Então, ele organiza, ele planeja, organiza e garante com que as propostas ou os direitos que aparecem lá na Constituição sejam ofertados através de políticas públicas. Como a gente vai tratar de políticas públicas nessa disciplina, a gente vai falar um pouco dos tipos de políticas públicas, mas não agora, porque agora eu estou introduzindo estes assuntos todos para vocês. Ao longo do semestre, a gente vai tratar sobre elas. Então, quando a gente tratar de políticas públicas, a gente vai falar das políticas distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutivas, tá? E a gente vai falar também, e aí essa aula introdutória serve para falar dos assuntos que a gente vai fazer um a um ao longo da disciplina. A gente vai falar do ciclo de políticas públicas. Então, que é essa visão geral. A gente vai falar sobre a agenda, a decisão da agenda, como é que um tema vira prioridade. Depois a gente vai falar sobre os passos relacionados à constituição de uma política pública. Porque primeiro ele entra na agenda, ou seja, ele se torna importante, né, para aquele governo, para aquela gestão. Aí você vai ter dentro dessa agenda a formulação, ou seja, o pensar a política pública, a decisão, a implementação dela, que é o funcionar, né? Ela ser aplicada para garantir os direitos à população, e depois o monitoramento e a avaliação. Como é que um tema vira prioridade na administração pública? Bom, um tema vira prioridade, primeiro, se ele foi previamente priorizado lá na Constituição. Então, ele foi priorizado lá, tem a garantia dele na Constituição Federal, bom, aí ele vira uma prioridade. Então, ele entra na agenda quando ele vira uma prioridade. Mas, além disso, às vezes ele vira uma prioridade porque é uma proposta daquela gestão ou daquele governo, que pode ser uma política pública específica, né, relacionada, por exemplo, a objetivos de desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade relacionada, por exemplo, a desarmamento ou armamento da população. Então, assim, o tema ele vira prioridade de duas formas. Se ele está na Constituição e ele recebe essa atenção tanto do governo quanto das pessoas para que se cumpra com essa proposta, e ele também vira uma prioridade se ele for uma prioridade daquele governo, se aquele governo tiver um entendimento de que aquela agenda precisa ser feita. Por exemplo, a gente pode ter governos mais pautados em políticas públicas da área de segurança, né, de segurança pública. A gente pode ter governos mais pautados em políticas de assistência à mulher, de políticas relacionadas à diminuição da desigualdade social. Então, assim, a política, e aí por isso que a gente estava falando lá no início de política, e as relações de poder em torno dessa política, de certa forma, vão definir quais são os temas prioritários. Definidos os temas prioritários, a gente colocando eles dentro da agenda, eles vão entrar como uma proposta, ou seja, eles vão começar a ser pensados como uma forma de se criar, de se constituir políticas públicas. Então, esse imbricamento aí de relações é importante entender que um tema, mesmo que esteja lá na Constituição, ele também precisa ser de interesse deste governo, ou seja, né, naquele período, a pessoa que está lá conduzindo a gestão precisa ter interesse no tema. Bom, sobre a formulação, então, das políticas públicas, né? A gente vai passar aqui bem rapidinho. Para formular essas políticas públicas, a gente tem que analisar as opções, verificar custos, evidências e impactos. Bom, então o tema
é um tema constitucional, digamos, a garantir o direito à saúde pública. Ele é um tema que entrou na agenda de governo, ele é um tema que passou pelas relações de poder e influência, ele foi considerado um tema que é relevante e ele deve acontecer. Aí a gente parte para formulagem, então a gente vai pensar como é que a gente vai resolver essa questão. Como é que a gente vai resolver esse problema e a gente vai analisar as opções relacionadas a isso, né? Quanto é que vai custar para o governo? Ele tem grana para garantir que essa política pública aconteça? Quais evidências a gente tem de que essa política é necessária e é necessária agora, nesse momento? Por que que ela é mais necessária do que outras políticas públicas, né? Por que que agora a gente tem que pensar nela? E quais os impactos de se resolver ou não essa política pública? Então, tudo isso vai ser pensado quando a gente pensa na formulação da política pública, né? Por isso, tão importante olhar para ela com cuidado. Sobre a decisão, né? Quem é que decide, com que base vai decidir? Bom, a gente acabou de falar ali, né, sobre algumas questões que passam essa decisão, mas aqui é muito importante lembrar do fator político, porque o fator político é muito preponderante para compreender quem é que decide com que base se toma essa decisão de se implementar ou não uma política pública. Então, a decisão ela é muito importante, mas ela tem como base, né, ela vai ter a sua forma de decidir, ela vai partir das pessoas que têm poder e influência sobre os tomadores de decisão. E a gente não pode esquecer disso nunca. Por quê? Porque nem sempre a decisão, ou seja, decidir o momento e de que forma essa política pública vai acontecer, é baseado apenas nas evidências e nos fatores técnicos, né? Quem dera fosse, mas não é assim, não é? Então, os fatores políticos associados, eles são muito importantes e na maior parte das vezes, as relações de poder e os fatores políticos, eles são mais importantes para a tomada de decisão do que outros fatores. A implementação. O que que a gente diz da implementação? Lembrando que agora, agora, isso que a gente está fazendo aqui é só um review de tudo aquilo que a gente vai ver. Eu estou falando aqui para vocês que é um início, a gente vai engatinhar em temas que depois a gente vai abordar detalhadamente ao longo do semestre. Então, a implementação, que é do papel à prática, capacidade estatal e coordenação. O que que a gente está falando de implementação? Bom, na implementação a gente está falando de quem é que vai implementar. Então, a política de saúde, é o Ministério da Saúde que vai implementar, vou precisar das secretarias estaduais e das municipais de saúde, a rede hospitalar vai implementar, é um programa de vacina, vai passar pela estratégia de saúde da família. Quem é que vai estar ali por trás do papel de colocar em prática aquela decisão que foi tomada, né? E qual é a capacidade do Estado de coordenar essa ação, né? De ter entes que coordenam essa ação dentro do Estado, ou ele vai precisar de ajuda, porque também é algo que ele vai precisar prestar atenção. Será que ele consegue implementar ou ele vai precisar de ajuda para implementar? Bom, monitorar e avaliar, então. Aí você passa, você implementa, mas não é só implementar, você precisa acompanhar, medir, aprender, ajustar, você precisa saber se está funcionando a política que você implementou. Então, o acompanhamento também tem que ser feito e ele tem que ser pensado a priori. Quando você pensa na política, quando você monta ela, você já precisa pensar em como é que vai se dar esse acompanhamento, essa medição, esse ajuste, como é que isso vai acontecer. Tem que ser a priori, não pode ser depois. Depois você já está com ele andando, então você já está aplicando, coletando resultados e está ajustando a rota dependendo dos resultados que venham. Atores e arenas, o que que significa isso? É muito importante a gente entender que quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente está falando, né, de Estado nesse sentido, a gente está falando de quem são os atores que se envolvem nesse processo,
qual o nível de influência desses atores e quais as arenas de poder ali envolvidas. Ou seja, a gente está falando do quê? Do governo, do sistema burocrático, né? De qual é o sistema técnico que precisa, da mídia também. A mídia tem um papel muito importante, a mídia pode conduzir o processo ao fracasso se ela não concordar que aquilo pode ser uma política pública importante. A gente tem o parlamento, a gente tem o judiciário, a gente tem a própria sociedade civil, o setor privado e a gente tem a academia com A maiúsculo neste caso, né, que também vai dar um respaldo no seguinte sentido do técnico, né, e também com relação às relações de poder. Ela vai dizer, de certa forma, ela vai medir o quanto essa política pública está funcionando. É só pensar assim, se vocês pensam numa política pública como o SUS, uma das primeiras coisas que a gente faz é, bom, vamos dar uma olhada para ver o que tem de artigos de trabalhos, o que tem sobre o tema, o que se fala sobre o tema, porque pode ter uma infinidade de coisas, né? Então, aqui, ó, por exemplo, um exemplo prático, tá? Para a gente pensar um programa de vacinação ou um programa de transferência de renda. Vamos pensar em um grande programa de vacinação ou a gente vai pensar, por exemplo, num Bolsa Família, tá? Esse é um exemplo prático de política pública. Como é que são os atores que se envolvem nesse processo? Como é que eles como é que a mídia tratou deste assunto? Que mídia tratou? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma mídia gigante que trata dessas políticas públicas ou que fala, né, de políticas públicas e que tem uma interferência gigante, muito grande, sobre como é que elas funcionam ou não funcionam dentro da sociedade. Como é que se dá isso? Como é que essas relações de poder se dão dentro da sociedade? Então a gente pensa nisso assim, né? Então, por exemplo, para esses dois exemplos práticos, pensem em desafios comuns deles, né? Por exemplo, o que aconteceu com cada um desses programas, né? Houve falha de coordenação, o desenho foi ruim, como é que os dados foram captados? O resultado desses dados foi ruim? O que aconteceu? Eles foram continuados ou descontinuados? Qual é a origem desse programa? Onde é que ele foi parar? Então, tudo isso mostra um pouco, quando a gente para pensar em tudo isso, a gente tem uma ideia do tamanho, né, da lógica que tem quando a gente pensa nessa constituição de políticas públicas dentro do Estado. Então, assim, não é algo simples assim, porque há todo um conjunto de relações que a gente tem que tratar, que a gente pensa quando a gente quer falar de uma política pública. Aí voltem para ali, para as que a gente comentou antes, como estudos de caso. Como que surgiu o Bolsa Família, né? Em que governo? Era um objetivo do governo? Está garantido lá na Constituição Federal? Como é que a mídia tratou o Bolsa Família, né? Programas de vacinação. Mesma coisa, eles surgiram dentro do governo. Que governo? Como é que a mídia tratou? Quais eram os atores envolvidos no processo? Quem é que organizou o Bolsa Família? Dentro de que secretaria de Estado? Quem foram as pessoas que foram necessárias para isso? Que estrutura precisou se constituir dentro do Estado brasileiro para que o programa funcionasse? Como é que ele está funcionando hoje em dia, 20 anos depois? Então, tudo isso diz de como é que é a nossa capacidade de pensar uma política pública, colocar ela em prática, vê-la funcionar ao longo de um tempo e depois ver os resultados dessa política pública. Aí, então, assim, para a gente ir encaminhando um pouco para entender, e aí eu sei que essa aula ela tem muita coisa, porque ela vai passar por tudo que a gente vai ver, assim, por muita coisa do que a gente vai ver ao longo do semestre, mas a gente vai ter agora o seguinte, que são 5 perguntas, tá? 5 perguntas simples, que é esse mini framework, que é para analisar. Qual é o problema público que a gente quer analisar? Que resultados a gente busca com esse esse problema público? Quais alternativas existem? O que é viável implementar e como é que a gente vai medir e melhorar? O que eu quero que vocês façam na aula de hoje? Eu quero que vocês escolham, então, um problema público, tá? Um problema público, e vocês pensem que resultados eu quero. Qual é o problema público? É lixo, saúde, educação. Escolha um problema público. Que resultados vocês querem com esse
com esse olhar para esse problema público? O que vocês querem melhorar? Quais alternativas vocês têm? O que seria viável implementar? Qual seria a política pública? E como é que vocês vão medir e melhorar? E aí eu quero que vocês respondam essas 5 perguntas e coloquem aqui como a tarefa da aula de hoje. Então, assim, como é que vocês vão medir e melhorar? Então, tá ali já a tarefa, né? Aplicar aquelas 5 questões a um tema da cidade de vocês. E aí, para fazer esse encerramento, falar para vocês que, então, nessa disciplina, o que a gente vai falar? Então, a gente vai ter esse review inteiro de como é que se dá o processo de escolha das políticas públicas através dos estudos que vão iniciar, né, os conceitos chaves que a gente viu hoje e que eles vão iniciar os nossos estudos sobre ciclo de políticas públicas. Então, a gente inicia aqui um processo que a gente vai ver semana a semana, que é a construção de uma política pública e como é que ela se dá, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, a partir de agora, o que a gente vai ver é como é que a gente pensa uma política pública, considerando isso que a gente viu, que tem que estar na nossa mente o tempo todo, né? Que é o Estado, as relações de poder, os atores envolvidos, né? Tudo isso não pode sair da mente de vocês ao longo desse semestre, tá bem? Então tá, não esqueçam de fazer a tarefa, que é aplicar 5 questões a um tema que pode ser da cidade de vocês ou do interesse de vocês. Colocar ali, eu vou dar uns 10 dias para vocês fazerem a tarefa. Qualquer coisa me chamem. Beijos, bons estudos e, por favor, leiam o artigo que está aqui em anexo, faz parte da aula.